E vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Levítico, no capítulo 4. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos de Levítico, capítulo 4. E depois vamos ao capítulo 5, ler do verso 14 ao verso 16. Levítico, capítulo 4. Essa é a última mensagem de uma série que nós começamos há 3 domingos atrás, sobre os sacrifícios do Antigo Testamento, do livro de Levítico. E a palavra de Deus diz em Levítico capítulo 4, até o verso 3, o seguinte: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor, como oferta pelo pecado. E agora no capítulo 5, do verso 14 ao 16, diz também: Disse mais o Senhor a Moisés: Quando alguém cometer ofensa e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor por oferta do rebanho um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, como oferta pela culpa. Assim restituirá o que ele tirou das coisas sagradas e ainda acrescentará o seu quinto, e o dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, com o carneiro da oferta pela culpa, fará expiação por ele e lhe será perdoado. Amém. Pai, muito obrigado por estarmos diante da Tua palavra, pela segunda vez nesse dia, com a oportunidade aqui de ouvir a Tua voz, que é aquilo que nós mais queremos e precisamos. Nenhum de nós veio aqui ouvir as histórias dos homens, as doutrinas humanas, as filosofias do mundo. Nós viemos ouvir a Tua boa palavra, aquela que é a verdade que liberta, Pai. O conhecimento que traz alimento espiritual que nós tanto precisamos, e que essa noite, mais uma vez, sejamos alimentados pela Tua palavra. Fala ao nosso coração, eu te peço. E usa a minha vida, Pai, que eu entrego em Tuas mãos, precisando da Tua graça, da Tua misericórdia e da unção do Teu Espírito, para que eu possa ministrar a Tua palavra com o poder, e ela quebre as barreiras de entendimento, e ela traga as verdades que nós precisamos ouvir. Oramos por isso, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Como eu disse, queridos, estamos fazendo uma série de mensagens que começou há 3 domingos atrás, falando dos 5 principais sacrifícios do Antigo Testamento. Nós falamos do holocausto, da oferta de manjares, da oferta pacífica. E agora, dois sacrifícios aqui mencionados no capítulo 4 e no capítulo 5, que nós vamos vê-los em conjunto, que é a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Vamos analisar juntamente essas 2 ofertas e entendendo, como disse já nas mensagens anteriores, que tudo aquilo que está escrito no Antigo Testamento, embora possa hoje não ser praticado por nós da maneira como descrevem aqui as cerimônias, o sentido disso, o princípio por trás daquilo que está escrito, continua válido. Deus estava revelando a um povo primitivo, através de coisas que eles pudessem entender, um princípio que vai reger toda a ação de Deus ao longo da história. E esses princípios estão aqui descritos no Antigo Testamento. E é por isso que nós precisamos entendê-los, porque eles se relacionam com nossa vida hoje e nossa relação com Cristo. Como eu disse para você nas mensagens anteriores, se pudéssemos resumir todos esses sacrifícios, todos eles apontam para Jesus. Ele é o holocausto. Ele é a oferta de manjares, Ele é a oferta pacífica, e Ele é também, certamente, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Mas algumas analogias eu quero fazer essa noite em relação a estas 2 últimas ofertas principais aqui do livro de Levítico, embora
tenham muitas outras aqui descritas, estas 5 são as principais. E ele, Jesus, como eu disse, é a nossa oferta pelo pecado e é a nossa oferta pela culpa. E como entender estas duas ofertas, já que parecem tão semelhantes, pecado e culpa, parece que estão falando da mesma coisa, mas eu preciso aqui entender, fazendo uma analogia, de que o pecado é o pecado genérico de toda a humanidade, aquele que iguala a todos nós. E quando nós lermos aqui com detalhe, os detalhes desta oferta no capítulo 4, nós veremos que ela se aplica a todo tipo de pessoa, desde o sacerdote até a pessoa mais simples. Porque no pecado, a Bíblia diz, todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais como seres humanos em relação ao pecado, e a Bíblia diz que todos pecaram e carecem, portanto, da glória de Deus. E Ele é a oferta pelo pecado. Leia comigo a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo número 21. Vamos fazer a leitura do texto sagrado. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus, então, é a nossa oferta pelo pecado. Também diz a Bíblia em Gálatas, um pouco adiante, Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Ele então, como nossa oferta, assumiu o nosso lugar no castigo pela culpa dos nossos pecados. Então Ele é a nossa oferta pelo pecado, o pecado de toda a humanidade. Apenas nele nós encontramos a solução. Apenas em Cristo o homem consegue restauração e justificação. Mas veja também o que diz o Evangelho segundo João, no capítulo número 1. Assim que João teve a visão de Jesus, João capítulo 1, verso 29, diz assim: no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João escreveu o Evangelho, mas este João que está vendo Jesus é João Batista. E João Batista, quando viu Jesus, identificou nele o Cordeiro de Deus, a oferta. O Cordeiro era a oferta, e a oferta que tirava o pecado do mundo. Mas aqui vale uma observação, porque aqui eu creio que o sentido está mais atrelado à culpa do que ao pecado, e aí nós vamos ver a diferenciação entre essas duas ofertas. Como disse, no pecado todos somos iguais, porque todo homem é pecador, todo homem está distante de Deus e precisa com Deus se reconciliar. Através da obra feita pelo próprio Deus, como diz João 3,16, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele, ou seja, qualquer um que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, com isso, Deus resolveu o problema do pecado que é comum a todos. Deu Jesus, para que qualquer um que acreditar nele seja livre, seja justificado. Mas quanto à culpa, nós somos diferentes. Enquanto o pecado iguala a todos nós, quanto à culpa somos diferentes, porque nossos pecados são diferentes. E quando falo dos pecados que ainda praticamos. E aqui João Batista, quando vê Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vale aqui uma reflexão. É verdade que Jesus tirou o pecado do mundo? Pensa um pouco. O mundo continua em pecado? As pessoas continuam pecando? Então alguém poderia questionar, olha, acho que João Batista teve uma visão errada, porque o pecado continua reinando,
Então parece que Jesus não foi tão eficiente, mas o que eu preciso entender é esta diferenciação entre o pecado e a culpa. Enquanto no pecado o problema foi resolvido para aquele que crê em Cristo, e aí será perdoado, será justificado, ou seja, tornado justo, o pecado continua rondando a humanidade. O pecado, vez por outra, nós ainda caímos nele, ainda resvalamos nesse acidente chamado pecado. E ainda assim é Jesus que promove a nossa reconciliação. Veja só o que diz a Bíblia na primeira epístola de João, no capítulo 1, no versículo 8. Na primeira epístola de João, capítulo 1, verso 8, até o capítulo 2, verso 1, João diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Agora olha o que ele diz no verso seguinte: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Essa é a ordem, não pequem. Todavia, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Quem é ele? Jesus Cristo, o justo. Então João aqui fala desta questão da culpa. Perdoado eu fui pelo meu pecado, pelo pecado original, porque recebi a Jesus como meu Senhor, o apresentei como minha oferta, como holocausto, como nós vimos lá semanas atrás, e por isso ele com eficácia perdoou completamente os meus pecados e eu fui justificado por Deus. Mas aí João diz, e eu concordo, e nós concordamos, mesmo depois do perdão, mesmo depois da conversão, o pecado ainda é um problema com o qual nós temos que lidar diariamente, lutar contra ele, resistir a ele. Por isso a ordem de Deus para nós é não pequeis, mas todavia é possível que a gente falhe. E aí João diz assim, ainda que isso aconteça, temos um advogado junto ao Pai. E aí Jesus se torna também a oferta pela minha culpa. Porque o pecado me faz culpado, qualquer pecado. Embora tenha sido perdoado e por isso salvo por Deus, qualquer pecado trará culpa, trará consequências. Veja, eu fui salvo por Cristo, você foi salvo por Cristo, porque entregou a sua vida a Ele e reconheceu aquele que Deus, por amor, deu para te salvar. Isto salvou você, isto é ponto pacífico. Mas quando ainda cometo algum pecado, certamente sofrerei as consequências do pecado cometido, porque a culpa traz consequências. Mas ainda assim, temos Jesus como advogado. Ainda assim, temos um recurso junto ao Pai, que é Jesus, o nosso advogado. E aqui estão, então, as duas ofertas, a pelo pecado e a pela culpa. Como eu disse, o pecado trata do caráter do homem, que é mudado, que é transformado por Deus, através da salvação e da conversão. Mas também temos que entender que a oferta pela culpa trata dos atos pecaminosos que a gente ainda pode cometer, embora não devesse. E isso também é resolvido por Jesus. Jesus resolve os dois problemas, tanto o pecado quanto a culpa. E veja, há diferenças entre essas ofertas descritas aqui no texto que nós lemos, em Levítico. Quanto ao pecado, como diz, somos iguais, todos pecaram, carecem da glória de Deus. Mas quanto aos pecados, nós somos diferentes, porque cada um de nós tem uma fraqueza diferente, pode pecar de uma forma, de uma maneira diferente. E veja o que diz a Bíblia em 2 aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 9 e no verso 10. E é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes,
para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Veja, entenda o texto de Paulo. Paulo está falando à igreja, ou seja, está falando a crentes. Crentes que já são salvos, porque são crentes, são salvos, não é? Então Paulo está falando a estes, mas ele assim mesmo diz que a gente precisa se esforçar para ser agradável a Deus. E diz que todos vamos comparecer diante do tribunal e cada um vai receber segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Ele não está falando de salvação, porque ele está falando a quem já é salvo. Mas ele está falando de consequência de pecado. Porque os pecados cometidos, mesmo depois da salvação, trarão consequências. Por isso que a Bíblia diz lá em Provérbios 28:13, que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Olha a consequência aí. Não melhora, não transforma a sua vida. Mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E nós recebemos de Deus misericórdia. Deus nos perdoa não porque a gente merece ser perdoado, mas porque Ele age com misericórdia em relação a nós. Entretanto, isto não tira a consequência dos nossos erros. Dos nossos pecados certamente trarão consequências. E a Bíblia fala de galardão, que é um prêmio que eu recebo depois. Ou também, sem o galardão, a consequência, a vergonha. E quando Paulo diz que todos nós compareceremos ao tribunal de Cristo, não é para sermos julgados, porque a Bíblia diz claramente, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado porquanto não crê, lá em João 3,18. Então eu não vou ao tribunal para ser julgado, mas serão exibidas as minhas obras. O que eu fiz de bom ou de mal, e eu receberei recompensa ou punição de acordo com estas coisas. Mesmo o salvo terá um galardão ou não, ou uma vergonha. Então há consequências em tudo aquilo que nós fazemos. E uma coisa que eu preciso entender, que é um princípio básico em relação ao pecado, que o que é preciso que alguém faça para se perder? O que alguém precisa fazer de tão ruim para ir para o inferno, para se perder? Na verdade, a Bíblia diz que a gente não precisa fazer nada, porque o homem já nasce encaminhado para lá. Nós já nascemos com a natureza contaminada pelo pecado. Nós já nascemos destinados à separação eterna. Então o homem não precisa cometer um pecado para ir para o inferno, ele já está condenado. O que o homem precisa é receber a redenção para ser salvo. Ou seja, todos estamos no mesmo barco e o barco está afundando. O que a gente precisa é que alguém atire uma boia para a gente sair. Ser içado dali, isso é a salvação. Ser tirado do mar de lama. Porque a humanidade está no mesmo barco, por isso no pecado todos somos iguais. E a solução é Cristo, que nos resgata, como foi o texto que eu li ainda há pouco, da maldição da lei. Ele faz o resgate, me tira da lama onde eu estava afundando e certamente iria perecer. E veja também o que diz Jesus em João, capítulo 3, no versículo 3, quando ele conversa com Nicodemos, um homem religioso, doutor da lei. A Bíblia diz: a isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Porque Nicodemos havia perguntado a ele anteriormente, dizendo, querendo saber, né, como faz para herdar a vida eterna, como é que ele faz para ser salvo. E aí Jesus diz, simplesmente, dá essa resposta: nascer de novo. Porque no primeiro nascimento, todos nós temos a natureza terrena, humana, que condena o homem à separação eterna. Mas ao nascer de novo da água e do Espírito, como Jesus explica aqui, pela influência de Deus na nossa vida, pelo sacrifício
feito por Jesus em nosso favor, em nosso lugar, nós somos resgatados, somos salvos, retirados da lama e da ira, somos então salvos por Deus. Como eu disse, a oferta pelo pecado trata do problema que é comum a todos. E agora, voltando ao texto, vamos ver como isto se apresenta no próprio texto sagrado. No capítulo 4, no verso 2, diz: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer. E aí dá alguns exemplos e o texto vai se estender, inclusive começando pelo sacerdote, dizendo: se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor como oferta pelo pecado. Ele começa já falando do sacerdote, aquele que tem mais responsabilidade, também está sujeito ao pecado. E hoje, olhando para a nossa situação no Novo Testamento, os sacerdotes somos nós. Porque a Bíblia diz que todo cristão se tornou um sacerdote, porque somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real. Assim, a Bíblia fala sobre os cristãos no Novo Testamento. Então, o sacerdote ungido somos nós, ungidos pelo Senhor para boas obras que Ele preparou para a gente andar nelas. Então, esta é a condição de todos nós. Então, essa oferta nos inclui, mas também a Bíblia diz e continua dizendo aqui, no mesmo texto, veja só outros exemplos que aparecem aqui, verso 13. Mas se toda a congregação pecar por ignorância, e isto for oculto aos olhos da coletividade, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer, e forem culpados, veja, fala de toda a congregação, da coletividade, o pecado que cometerem for notório, então a coletividade trará um novilho. E ele continua dizendo no verso 22, quando um príncipe pecar e por ignorância fizer alguma de todas as coisas que o Senhor, seu Deus, ordenou, se não fizessem e se tornar culpado, ou se o pecado que ele caiu lhe for notificado, trará a sua oferta um bode sem defeito. Continua o texto dizendo no verso 27 e no verso 28, se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou, se não fizessem, se tornar culpada, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito. Então, veja, vários níveis, o sacerdote, a coletividade, o príncipe, qualquer um do povo, e isso inclui também, veja o capítulo 5, no versículo 7, diz assim, olha, se as suas posses não lhe permitirem trazer uma cordeira, trará o Senhor como oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, 2 rolas ou 2 pombinhos, um como oferta pelo pecado e outra como holocausto. Até o pobre está incluído. Todos têm uma responsabilidade diante de Deus e todos estão no mesmo barco com relação ao pecado. Porque todos prestarão contas a Deus. E a oferta pelo pecado, como eu disse, é universal, porque ela inclui todos os homens. E é por isso também que a salvação é universal. Deus amou ao mundo, sem distinção de gente, de tal maneira que providenciou seu próprio Filho para dar sua vida em resgate por todos que o receberem e que crerem nele serão salvos e terão a vida eterna, como diz a Bíblia. Como eu disse então, no pecado somos todos iguais, mas na culpa nós somos diferentes. Porque há vários pecados que ainda podem ser cometidos, embora não devêssemos, lembra de João dizendo, filhinhos, não pequeis. Entendo, a ordem é não pecar. Mas acidentes podem acontecer, não é? E aí a diferença é muito grande. E aquilo que a Bíblia fala e adverte serve para nós como um alerta. Abra a Bíblia em Efésios, no capítulo 5, vamos fazer a leitura desse texto,
para entender um pouco a variedade das culpas, a variedade de pecados que ainda podem rondar a vida do cristão. E por isso a Bíblia adverte a nós na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, do verso 1 ao 5, ele diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Então ele está dizendo aqui que Cristo é a oferta. Cristo é a oferta pelo pecado. Aí no verso 3 ele diz, mas... E aí ele começa a enumerar um monte de pecados que trazem culpa, que trazem consequências para nós como cristãos. A impudicícia e toda sorte de impurezas, ou cobiça, nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Uma seleção de pecados aqui enumerados por Paulo, que certamente são diferentes na vida de cada um. Talvez alguém tenha mais fraqueza em determinado pecado desse, outro seja mais forte nessa área. Por isso, no pecado somos iguais, mas na culpa nós somos diferentes. Continua a Bíblia dizendo em Efésios 5, versículo 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias estão maus. Então Deus nos adverte a respeito até do que fazemos com o nosso tempo. Veja que as possibilidades de pecado são diversas, irmãos. Por isso a Bíblia diz que o pecado tenazmente nos assedia, ronda a nossa vida. As oportunidades de pecado são muito distintas e variadas. Muitas vezes, quando falamos em pecados, as pessoas pensam só naqueles considerados mais graves, né? Embora não exista essa distinção na Bíblia. Alguém pensa em assassinato, alguém pensa em roubo, alguém pensa em adultério. Mas há uma variedade de pecados e, como diz Paulo, até aquilo que eu faço com o meu tempo pode ser pecado. Porque ele diz que eu preciso remir o tempo porque os dias estão maus. Eu preciso ver prudentemente como eu ando, como eu me comporto, como são as minhas atitudes no mundo no qual nós estamos inseridos, de que maneira é o nosso procedimento. E a Bíblia lembra alguns conceitos que eu quero passar para você. Veja também 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. 1 aos Coríntios 6, 19 diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus? E olha o que diz no final: e que não sois de vós mesmos. Paulo está trazendo aqui uma novidade. Não é novidade, está escrito, né, irmãos? Eu e você, nós não somos de nós mesmos. Nós não pertencemos a nós mesmos. Por isso, uma grande ofensa dos nossos tempos é dizer, meu corpo, minhas regras. Já viu como isso está famoso hoje em dia? Teu corpo, regras de Deus. Vamos mudar assim? Porque você e eu não somos de nós mesmos. O nosso corpo não nos pertence. Então eu não posso fazer dele o que eu quiser. Só poderia fazê-lo se ele pertencesse a mim mesmo, concorda? Mas Paulo diz, não, ele não te pertence, o teu corpo não pertence a você. Acaso você não sabe que teu corpo é santuário do Espírito Santo? Então que história é essa de meu corpo, minhas regras? Eu deveria perguntar a Deus qualquer coisa antes de fazer com o meu corpo. Se eu quero fazer uma tatuagem, se eu quero fazer um piercing, se eu quero amputar um membro, se eu quero fazer qualquer coisa, eu deveria perguntar a Deus primeiro, porque não é meu, é dele. É verdade ou não? Então eu preciso pensar também nessas coisas, eu não sou de mim mesmo.
Veja outro princípio apresentado por Deus em relação a essa variedade de áreas de pecado aos quais estamos sujeitos. Em Provérbios capítulo 11, vamos ler o verso 24, Provérbios 11, 24. A quem dá liberalmente ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Outro princípio aqui apresentado é que se o corpo não pertence a mim, o que eu tenho também não pertence a mim. O meu dinheiro não é meu, embora eu assim o chame. Os meus bens não são meus, embora eu os chame desta maneira. Se o corpo não é meu, muito menos aquilo que eu tenho, aquilo que eu conquisto, aquilo que eu ajunto ao longo da minha vida, a Bíblia diz que não é meu. E baseado nesse contexto, o texto em Provérbios diz que a minha atitude deveria ser dar cada vez mais. Porque quando eu retenho, isso se torna em perda. Tudo aquilo que eu tento segurar acaba escapando por entre os meus dedos. E nesta área, como em todas as outras aqui apresentadas, há um conceito na oferta pela culpa que nós precisamos aprender definitivamente. Como disse aqui ainda há pouco, todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo para prestar conta do bem ou do mal que fizemos, como diz o texto, com o nosso corpo. Olha o problema aí. E no pecado somos diferentes. Podemos ter inclinações diferentes, fraquezas diferentes, mas acaba tudo girando em torno daquilo que fazemos, daquilo que praticamos, daquilo que realizamos. E um princípio que está contido na oferta pela culpa, lá no Antigo Testamento, é que tudo que fazemos tem consequência. Compareceremos diante do tribunal para prestar contas. Então há uma consequência. Qualquer atitude, qualquer decisão, qualquer postura, qualquer comportamento terá uma consequência. E uma coisa também que é aqui evidenciada é que nesta questão da culpa pelo pecado, não basta declarar-se culpado. Porque aí a gente entende... Eu li aqui, eu citei para você ainda há pouco, Provérbios 28, 13, dizendo que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Veja, não é só a confissão. Confessar é uma boa coisa, é um bom início. Pior do que não confessar, não admitir, não é? Eu estou errado, mas não admito que estou errado. Eu estou fazendo errado, mas não admito. Eu estou achando que estou certo. Aí é pior ainda. Então, o primeiro bom passo é a confissão. Porque eu admito, eu concordo com Deus de que eu estou errado no meu procedimento. Isso é a confissão. Só que a Bíblia diz que não basta a confissão, é necessária uma ação. E a ação, lá no versículo, é deixar. Confessar e deixar de fazer. E não fazer mais e deixar de praticar. Mas o texto lá em Levítico ainda traz uma outra consequência. Leia comigo Levítico 5, versículo 15. Quando alguém cometer ofensa e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor por oferta do rebanho um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, como oferta pela culpa. Está aqui ela. E aí diz o verso 16, assim restituirá o que ele tirou das coisas sagradas, e ainda acrescentará o seu quinto, e o dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, como o carneiro da oferta pela culpa, fará expiação por ele, e lhe será perdoado. Então perceba, há uma oferta pela culpa, mas é necessária um reconhecimento, é necessário, não é, da culpa, mas é necessário uma restituição. É necessária uma ação contrária à ação anterior. Há uma restituição sendo aqui cobrada. Então não é apenas se declarar culpado, mas é restituir.
é confessar e é eliminar, é deixar de uma vez por todas e restituir o prejuízo que foi causado pela tua ação, pelos teus hábitos. Muitos podem até concordar que erraram, mas não querem deixar de pecar. Por isso a Bíblia fala de confessar e deixar. Um exemplo disso é a pregação de João Batista, talvez uma das pregações mais duras da Bíblia, que está aqui em Mateus capítulo 3, que eu quero ler rapidamente contigo, um trechinho dela. Mateus capítulo 3, verso 5 ao verso 8. Diz assim: então saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Olha que maravilha! Pessoas vinham de toda a parte, chegavam a João Batista, confessavam os seus pecados e eram por ele batizados. E aí o verso 7 continua dizendo: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes... Olha que coisa mais fina, educada de João Batista. Raça de víboras. João Batista é uma finesse, né? Educadíssimo. Sutil. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O que significa isso? Porque uma coisa é confessar, outra coisa é deixar. Uma coisa é confessar o erro, outra coisa é parar de errar. Uma coisa é confessar o erro e outra coisa é restituir o prejuízo causado. E aqui João Batista simplesmente diz isso, conhecendo o coração daquelas pessoas. Ele diz assim: quem foi que incentivou vocês a fugir da ira? Foi o medo? Foi o medo do inferno? Ah, por isso estão vindo aqui confessando seus pecados para serem batizados, achando que com isso estarão garantindo uma entrada no céu? Aí ele diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, o arrependimento, ele gera um produto, ele gera um fruto. E um fruto que o dignifica, um fruto que o valida, vamos dizer assim. Eu apenas me digo arrependido, mas não gero nenhum fruto que prove o arrependimento. João Batista está dizendo: isso não tem valor nenhum, a quem eu quero enganar? Ele diz: a mim você não engana, raça de víbora. Ele já foi logo direto no pescoço, né? Já foi na jugular direto. A mim você não engana. Mas se você quer realmente esse perdão, produza um fruto que mostre, de fato, que isto foi gerado na sua vida. Então o que a Bíblia diz, que não é só confessar, mas é preciso deixar o pecado. Veja também o que diz Romanos, capítulo 13, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, verso 12. Vai alta a noite e vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Há que se deixar as trevas. Efésios, capítulo 4, verso número 22, vamos ler? Efésios 4, verso 22 até o verso 25. O apóstolo Paulo também aborda aqui este assunto em Efésios capítulo 4, do 22 ao 25. Ele diz assim: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe, segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Ele diz então, há algumas coisas que precisam ser deixadas. Deixar a mentira, deixar o velho homem, os velhos hábitos, deixar as velhas manias. Isso precisa ser deixado e não apenas confessado. Então, queridos, o que a Bíblia aponta para nós é que Jesus é a oferta pela culpa e também a oferta pelo pecado. Mas eu preciso entender que na oferta pela culpa há consequências de cada um dos meus pecados. E que eu preciso reparar aquilo que foi feito. E que eu preciso pagar uma compensação pelo erro que foi cometido. E não posso contornar a cruz do Evangelho.
ela está lá para me mostrar a solução, para me mostrar a saída. É a Ele que eu recorro. Filhinhos, não pequeis. Se todavia pecar, o advogado está lá. Eu não posso dar a volta, mas eu preciso entender a minha responsabilidade em relação a isso. E aquilo que nós temos que deixar. O apóstolo Paulo também nos diz, em Colossenses, um pouquinho adiante, capítulo 3, versículo 8 ao 10. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Olha o que ele diz aqui, que a gente tem que deixar. Tudo isto, leia comigo. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais, ou seja, a mentira, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Coisas que eu e você precisamos deixar. Não apenas confessar, não apenas dizer, é assim mesmo, eu tenho um probleminha com a mentira. Não, não é um probleminha, isso é um pecado. E como pecado precisa ser deixado, confessado e deixado. Se há alguma maldade, alguma indignação, alguma maledicência, se você é um fofoqueiro safado, tem que deixar de ser. Está entendendo isso? Eu tenho um probleminha, a minha língua não cabe na boca. Corta ela. É assim que Deus está dizendo. Essa é a nossa parte no que devemos fazer. Isso é requerido de nós. Linguagem obscena do vosso falar. Lembra que eu falei aqui domingo passado? O palavrão tem que cortar, tem que parar. Não é só reconhecer, tem que deixar. Isso tudo faz parte desta mudança e desta transformação. E quando eu me dispo disto tudo, ao mesmo tempo eu me visto com outras coisas. No mesmo capítulo, a partir do verso 12, Paulo diz, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós, diz a palavra do Senhor. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo. Sede agradecidos. Então, tem uma série de coisas que eu preciso tirar da minha vida. E tem uma outra série de coisas que eu preciso me vestir delas, com elas. Então a Bíblia deixa tudo claro aqui para nós. E uma coisa importante, como eu disse, na culpa somos diferentes, porque cada um tem um problema numa área específica. Cada um talvez tenha uma fraqueza numa área específica, uma tendência numa área específica. Mas o que temos que entender é que todos nós falamos a mesma linguagem, cremos no mesmo Deus e obedecemos aos mesmos princípios. Uma evidência disso você encontra na própria Bíblia. Você encontra o apóstolo Pedro, você encontra o apóstolo Paulo e o apóstolo Tiago. 3 pessoas completamente diferentes. Quando você lê as cartas de Pedro, quando você lê as de Paulo, quando você vê a epístola de Tiago, você percebe ali na palavra, na maneira de falar, comportamentos, atitudes bem diferentes entre esses 3 personagens. Mas em relação à verdade, todos falavam a mesma coisa. Não há discrepância entre eles. Você quer ver isso? 1 de Pedro, capítulo 2. Vamos ler? Primeira epístola de Pedro, capítulo número 2, versículo 1 e versículo 2. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. 1 de Pedro 2, verso 1 e verso 2. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, má intenção, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. O apóstolo Tiago também na sua epístola, capítulo 1, verso 14 e 15.
Ele diz, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A mesma linguagem, com comportamentos diferentes, né? Assim você encontra na Bíblia toda. Assim você encontra com Paulo, com Pedro, com Tiago, porque é o Espírito Santo quem deixou tudo isso registrado para nós. E qual a nossa atitude em relação a tudo isso? Como eu disse no início da mensagem, ao longo dessa série, Jesus é o sacrifício, é o holocausto, é a oferta de manjares, é a oferta pacífica, é o pecado, é a culpa, é a oferta por todos esses problemas. Mas eu preciso entender a minha participação nisso, a minha atitude nisso, a mudança que precisa ser operada na minha vida. Não aceite um falso cristianismo. O falso cristianismo é aquele que promete tratar dos problemas do homem, mas não trata do seu pecado. Há muitas igrejas que prometem a solução dos seus problemas. Venha para Jesus. O carro, a casa, o trabalho, a saúde, tudo vai ser resolvido para você. Isso é a solução dos seus problemas. Mas o seu maior problema é o pecado. E se isso não for solucionado, não adianta o carro, a casa, o trabalho, não adianta nada se o maior dos problemas não for resolvido. Então, tratar do problema do pecado é o que faz a Bíblia, é o que faz Deus desde o início da história. Tudo isso começou no Éden e Deus revelou, e bem progressivamente revelando à humanidade a solução para os seus pecados, com princípios como esse que a gente viu no Antigo Testamento, que continuam válidos até o dia de hoje. E o que eu preciso entender é como isso se aplica na minha vida, no meu relacionamento com Cristo. Saber o que Ele fez por mim, a obra de salvação foi tremenda, mas reconhecer também a minha responsabilidade quanto aos erros que eu ainda cometo, as reparações que eu devo fazer, os consertos que eu devo realizar, não apenas me dizendo arrependido, mas mudando o procedimento da minha vida. E nessa hora não adianta fazer como alguns, não é? Querendo atribuir a Deus o pecado. Isso vem lá de Adão. Quando Deus questionou Adão, Adão no final disse assim, foi a mulher que o Senhor me deu. Ou seja, indiretamente até o Senhor é pouco culpado disso. Tivesse o Senhor me dado uma mulher melhor, isso não tinha acontecido, né? Indiretamente, Adão está colocando a culpa em Deus. E hoje talvez a gente faça um pouco parecido, não é muito incomum a gente numa reunião de oração ouvir alguém orar assim, Senhor, me faz ser obediente. Se não for, foi o Senhor que não fez. Se eu desobedecer, foi o Senhor que não respondeu a minha oração, né? Senhor, me faz ser fiel. A gente sempre quer colocar a culpa em alguém. Mas quem resolve o problema da culpa é Jesus. Ele é o meu advogado. É a Ele que eu vou. Mas a reparação cabe a mim. Não é, irmãos? A reparação é algo que eu devo fazer. Leia comigo Tiago agora, mais uma vez, capítulo 1, versículo 17. A Bíblia diz assim, toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a nós mesmos.
Deus cobra de nós ouvir a palavra e colocá-la em prática, em realizar aquilo que eu aprendi e viver da forma como eu aprendi. Isso me diz, queridos, pelo desenrolar das ofertas, pelos princípios aqui apresentados, é que como sacerdotes que nós somos hoje, como igreja, nós podemos ser bênção ou podemos ser maldição. Voltando ao texto lá em Levítico, capítulo 4, verso 3, diz: se o sacerdote ungido pecar, para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor, como oferta pelo pecado. A solução está apresentada, mas aconteceu um escândalo. E esse escândalo é responsabilidade nossa. O sacerdote ungido, como eu disse, somos nós. Você é um cristão. Quando um cristão faz uma bobagem, isso tem uma repercussão muito maior do que quando qualquer outra pessoa faz qualquer coisa. Aliás, a imprensa nem noticia. Você já viu a imprensa dizer assim, macumbeiro assaltou? Não, ela não fala isso. Às vezes o cara assaltou e tal, o budista roubou. Não. Agora vai ser crente. O que a imprensa fala? Cristão da igreja tal, não sei o que dá, até o nome do pastor, coitado. Até eu levo a culpa nessa hora. Estuprou, matou, roubou. Esse é o escândalo. E esse escândalo é responsabilidade nossa. Nós podemos ser bênção ou maldição, como sacerdotes ungidos. O nosso comportamento pode influenciar a coletividade. Então nós temos que cuidar muito bem da nossa vida. Vede prudentemente como andais, diz a Bíblia. Jesus disse, é necessário vir o escândalo, mas ai daquele por quem vem o escândalo. São palavras do Senhor para trazer para nós responsabilidade. Eu já sei, pela leitura da Bíblia, pelo estudo dessas mensagens, que é Jesus que está aqui no Antigo Testamento, que é Jesus que está presente em todas essas ofertas, porque toda a obra é dele. Mas eu preciso agir agora com coerência. Se eu sou salvo, tenho que agir como salvo. Se eu ouço a palavra, tenho que praticá-la, como disse Tiago aqui. Essa é a nossa parte. É isso que nós precisamos fazer. Que eu e você não sejamos motivo do escândalo. Para escândalo do povo. Teremos perdão? Teremos perdão. Mas e as consequências? Não é? E os desdobramentos? E o escândalo? E a poeira que fica? Até baixar, irmão, o prejuízo que dá. Guarde a sua vida. Cada um de nós guarde a sua vida. Cada um de nós cuide dos seus pecados. Não é? Se errou, restitua. Se roubou, devolva. Não é? Pague o preço. Faça o que tem que ser feito. Porque isso é o que vem para nós como direção do Senhor. Vem para a luz, confessa o teu pecado e deixa o teu pecado. Não há outra alternativa, não há outra opção. É assim que Deus faz as coisas. Amém? Vamos orar? Pai amado, muito obrigado pela tua palavra, pelo entendimento que nós podemos tirar dela, Pai, prática para a nossa vida, para o dia a dia, para ser vivido, para ser praticado, porque não queremos ser apenas ouvintes, mas praticantes, queremos tratar dos nossos pecados, Pai, queremos confessar e deixar, queremos restituir se algum prejuízo foi causado, Pai, queremos fazer o que diz a Tua palavra e não ser motivo de escândalo, meu Deus. Ajuda-nos, Pai, por misericórdia e graça, livra-nos do mal, como diz a Tua palavra, de sermos escândalo, meu Pai. Em nome de Jesus, livra a Tua igreja, Senhor. Obrigado pelo sacrifício que foi feito. Obrigado porque no Senhor tivemos nossos pecados perdoados. Fomos salvos, resgatados da lama. Obrigado, Jesus, pelo que o Senhor fez por nós.
e continua fazendo, sendo ainda nosso advogado. Mas que a gente não peque mais, que a gente não erre mais, que a vida seja mudada, Pai. É o que eu te peço, Deus. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém.